Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Enviai, Senhor, do alto céu, vossa luz, vossa verdade, elas serão meu guia, me levarão até o vosso Monte Santo, até a vossa morada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, nós falamos na última aula sobre a simplicidade de Deus. É uma aula que eu preciso regravar, mas eu preciso gravar o vídeo, porque o áudio existe, né? Mas eu tenho que gravar o vídeo, e só para lembra daquela imagem da água, que é simples, que cada pedaço dela carrega a essência toda. Esse é o espírito da ideia da simplicidade de Deus. A questão agora é que nós terminamos a última aula dizendo que nós tínhamos que provar que Deus era simples. E agora que vem a parte mais dura, é provar que Deus é simples. E provar que Ele é simples é só provar que Ele não é composto. Oh, muito bom! E como é que eu faço para poder provar que Deus não é composto? Tem muitas maneiras de falar que Deus é composto. Ele pode ser um corpo, como por exemplo, isso aqui é um corpo, eu sou um corpo, cada vez que eu sou um corpo. Coisas compostas. Você pode provar que ele não é composto de matéria e forma. E tem vários tipos de composição. Vou falar os tipos de composição metafísica, conto para vocês mais ou menos quais são. E a gente tem que mostrar que Deus não é composto de nenhuma dessas formas. Então eu vou logo para a primeira questão, que é: Deus é um corpo? Essa pergunta é importante. Eu lembro que há muitos anos atrás, não tão muitos, né, porque eu não tenho nem idade para falar muitos, mas há alguns anos atrás, eu lembro que eu vi uma reportagem na televisão, que tinha um pessoal que acreditava que Jesus Cristo era um ET, que ele era um extraterrestre, ou outros que diziam que acreditavam que Deus poderia ser um mago poderoso e coisa assim. Então isso, eu vi uma reportagem dessa assim, e eu de criança, né, fiquei todo assustado, pensei, não é? Será que é possível? Será que isso é coerente? Então, a primeira questão é se Deus é um corpo. Essa pergunta é a pergunta metafísica, se Deus é um ET. Entendeu? Parece brincadeira, mas se Deus pode ser um ET poderoso que veio um dia na Terra, contou uma historinha e o pessoal ficou acreditando, né? A noção de Deus que nós temos a partir das provas que nós apresentamos nas aulas passadas é coerente com a ideia de Deus como sendo um ET? Deus como sendo um corpo? Vamos provar aqui agora que não, tá claro? Mas como Santo Tomás não está diante dessas picuinhas que a gente tem hoje em dia, de saber se Deus é ET ou se não é ET, ele usa outra natureza de argumentos. E qual é? Alguns argumentos da Sagrada Escritura. Porque na Sagrada Escritura, eu até esqueci de trazer a Bíblia hoje, hoje era oportuno estar com a Bíblia aqui. Tem um livro, o livro de Jó, capítulo 11, versículo 8, diz que Deus supera a vastidão dos oceanos e que Ele tem profundidade, que Ele tem largura, que Ele tem altura. Ora, se a Sagrada Escritura diz que Deus tem largura e altura, é que deve ser um corpo, né? Esses eram os argumentos que o pessoal usava. Se a Bíblia fala que Jó, o livro de Jó, capítulo 11, versículo 8. E é mais alto que o céu, tu poderás fazer. Isso. Tem vários. Mais alto que o céu, tu que farás. Mais fundo que o Sheol, que saberás. Sua extensão supera a terra e sua vastidão o oceano. Olha aí que coisa, né? Tá vendo? Logo, ele tem tamanho, tem profundidade, tem largura, ele é 3D. Se ele é 3D, ele pode ser um corpo, porque o corpo é em 3D. Todos os corpos são 3D, tá vendo? Corpo, tudo corpo. Tudo 3D. Se Deus falou que ele tem profundidade, é porque ele deve ser 3D também. Depois, tem uma passagem bíblica em que Deus fala que fez o homem sua imagem e semelhança. Se o homem é a imagem de Deus, então Deus tem imagem. Se tem imagem, é corpo. Tá vendo? São argumentos bíblicos. Salmo 33. Os olhos do Senhor estão sobre os justos. Mas se tem olho,
É corpo. Mais ou menos, porque aqui a gente vê que é metáfora, né? Só que nós sabemos que é metáfora por quê? Esse é o dado importante. Porque nós já sabemos que Deus é Espírito, sabemos que Ele não é corpo. Aí eu já tenho isso a priori na cabeça. Deus não é. O olho de Deus naturalmente é sentido metafórico. Porque você já sabe a priori que Deus não é corpo. Já é uma concepção que a gente sabe desde sempre, né? A gente é ocidental. A gente sabe que Deus não é corpo. Mas se eu não tenho claro que Ele não é corpo, alguém poderia pensar que é um olho. Poderia não ser que nem um olho humano, mas seria como um olho, sei lá, uma visão, ou um olho diferente. Não é história impossível pensar. É claro, para nós é um absurdo falar que o olho de Deus é físico, porque a gente sabe que ele não é material, né? Mas eu falo que o olho dos homens estão sobre os justos. Aí não é necessariamente metafórico. Pode ter um certo sentido físico também. Embora a expressão é bem de caráter metafórico, né? A destra de Deus tem poder, essas coisas. Né? O Salmo 33, que fala que é para se aproximar de Deus. Então, são todas expressões bíblicas que remontam a uma ideia física, se aproximar de Deus, é físico, é visão, viu o Senhor sentado, todas essas são expressões físicas, que poderiam fazer com que alguém tivesse a ideia de que Deus é corpo, e aí, se eu digo que Deus é um corpo, eu corroboro com aquela tese de que Deus é um ET poderoso, que apareceu por aí, e que contou uma historinha pra gente, e a gente está aqui acreditando até agora. Mas ele é só um ET, é um marciano, entendeu? Esses seriam os argumentos bíblicos. E acredita, tem pensador assim, tem gente que tenta fazer uma espécie de comparação. O Deus grego, impassível, espiritual, e o Deus judaico, que está sentado, que tem olho, que anda, que fica próximo. E algumas pessoas entendem que essa visão de Deus como espírito é uma visão muito grega. E por isso eles acabam tratando essas expressões hebraicas de modo muito próprio, entendeu? Como fosse uma coisa mesmo. E fica uma ambiguidade de saber se Deus é corpo ou não é corpo de verdade. O que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou mostrar para vocês que Deus não é corpo, as razões metafísicas para isso. E depois, o mais legal dado que Deus não é corpo, essas falas como o olho de Deus, aproximar-se de Deus, Deus estava sentado, Deus estava de pé, como que eu interpreto essas passagens bíblicas? Essa é o efeito. Assim como a gente fizer a prova de que ele não é um corpo, tem o segundo problema, que é como que eu interpreto as passagens bíblicas que parece que ele é corpo. E essa questão aqui da Suma Teológica, questão 3, artigo 1, apresenta luzes sobre isso. Entende? Vamos lá. Primeiro nós conhecemos os corpos, nós temos uma noção do que é um corpo. Essa coisa em 3D com profundidade, altura e largura. Isso aqui é um corpo. Limitado, isso aqui é um corpo, eu sou um corpo, tudo aqui é um corpo. E uma característica que nós vimos lá nas provas da existência de Deus é que os corpos são sempre movidos por outro. Vocês lembram disso? De quantas maneiras nós encontramos um corpo? Animado e inanimado. Lembra disso? Os inanimados sempre por outro. Os animados por si, mas uma parte movendo o todo. Então sempre por outro. Lembram disso? Então, se Deus é corpo, ele deveria ser movido por outro. Ele só poderia ser motor se ele fosse movido por outro. Mas se ele for movido por outro, ele não pode ser um motor imóvel, lembra? Agora eu acho que estou começando a entender a importância das provas das 5 vias. Eu estou mostrando que Deus não é um corpo baseado no resultado que eu obtive lá das 5 vias. Como ele é um motor imóvel, ele não pode ser movido por outro. E se não pode ser movido por outro, não é corpo. Não está dentro das coisas que são corpos. Então Deus não poderia ser corpo.
Depois tem mais um detalhe. Os corpos são seres contínuos. Contínuo. Qual a diferença de continuidade e contiguidade? A diferença. Que é uma coisa contígua. Eu posso pegar vários pontinhos, colocar um do lado do outro e desenhar um gatinho. Esse gatinho foi desenhado com pontilhados. Esses pontilhados são contíguos. Eles até têm formam uma figura, mas um ponto é completamente independente do ponto que está do lado. O início de uma medida não bate com o fim da outra. E isso é uma coisa contígua. Eu consigo distinguir. Esse é o ponto 1, esse é o ponto 2. Contíguo. No contínuo, não. O início de o ponto que inicia uma coisa é o mesmo que termina a outra. Dá uma olhada aqui da minha mão, tá vendo? Este ponto aqui, ele é ao mesmo tempo o fim dessa distância e o início dessa daqui. É o mesmo ponto que faz as duas funções. Ele é princípio e ele é fim. Todo mundo está vendo isso? Isso é uma coisa contínua. O princípio e o fim se encontram em cada ponto. Nas coisas contíguas, cada ponto é independente por si. Os corpos são contínuos. Olha para essa mesa, olha para isso aqui, olha os corpos. Não são pontinhos espalhados, eles são contínuos. Um ponto marca o princípio e o fim do outro. Entendem isso? Alguém consegue entender o que eu quero dizer com isso? Tic-tac, buim. Então, os corpos contínuos, eles são sempre divisíveis. Porque você sempre pode pegar um ponto, cortar, e a partir dali você faz um pedaço do corpo. Eu sempre consigo fazer divisões. Se forem contíguos, não. Olha lá. Se eu tenho 10 pontinhos, divido por 2, 5. Agora eu não posso dividir aleatoriamente, porque entre um e outro não tem nada. Eu só posso dividir por um número específico. Por 3 também não dá, né? Porque eu tenho 5 por 3, já não fica sobrando pontinho. Quando o negócio é discreto, né? 1 e 2 e 3 e 4, 5 e 6, eu não consigo dividir aleatoriamente. Tem um limite de divisões. Quando o negócio é contínuo, eu posso dividir aleatoriamente, porque eu sempre vai ter pontinho. Todos entendem isso? Então, aquilo que sempre pode ser dividido, sempre está em potência para alguma coisa. Pega uma reta, tá vendo? Se eu sempre posso dividir, ela sempre está em potência para ser um troço menor, outro troço menor, e um troço menor, sempre está em potência para isso. Ora, mas se está em potência, então o corpo, tudo que é corporal, sempre será um ser que tem potência, que pode se transformar em outra coisa, que será sempre passível de ser transformado para outra coisa, um pedaço menor, ou um pedaço que vai mudar todo, que é contínuo, né? Então, mas Deus é imutável, a gente viu isso. Ele tem que ser um motor imóvel, não muda. Ele tem que ser o ato puro. Lembram disso? Então ele não pode ser corpo, porque o corpo tem potência. O corpo sempre pode ser dividido. O corpo tem potência para ser dividido, e Deus não pode ter potência. Potência passiva, né? Ser transformado. Deu para entender? Então ele não é corpo. Por isso que, o que eu quero dizer com isso? Essa demonstração que eu acabei de falar não é apenas para os corpos que eu conheço. Imagina um ET. Ele é um monte pontilhado ou ele é alguma coisa contínua? Imagina qualquer ET. Qualquer ET que você puder imaginar. Você imagina um ET? Ele é uma coisa contínua ou é um negócio pontilhado? Se ele é uma coisa contínua, não tem nem vida, não tem nem que se preocupar com ele. Se ele é um monte de pontinhos espalhado pelo mundo, pelo universo, ele nem precisa nem se preocupar, que nem vida ele tem. Porque os pontinhos não conseguem se conservar, então não tem vida. Agora, se tem vida, é contínuo. E se é contínuo, tem potência. Se tem potência, não pode ser Deus. Não importa que tipo de ET. Imagina, um ET maluco, assim, qualquer coisa assim. Se essa coisa é corpo e é contínua, tem potência. Se tem potência, não é Deus.
Por isso Deus não é ET. De jeito nenhum. Depois outro dado. Os corpos que nós vimos tinham duas características, né? Eles eram inanimados ou eles eram animados. Corpos inanimados e corpos animados, que movem-se por si mesmo. Bom, não faria nem sentido falar que Deus é um corpo inanimado, porque lembra que eu falei? O corpo inanimado é o ponto mais baixo de tudo. E nós falamos que Deus era o máximo da perfeição. Nós fizemos a demonstração lá. Lembra? Que é o máximo do ato. Né? Então, seria um absurdo falar que Deus é um corpo inanimado. Então, no mínimo, Deus teria que ser um corpo animado. Agora, se ele é um corpo animado, ele é animado pelo quê? Pela alma. Não é? E se ele é animado pela alma, a perfeição de Deus seria a alma e o corpo dele estaria em função da alma. Deus não seria ato puro. Ele teria um elemento mais perfeito do que a sua totalidade. Teria que ter alguma coisa dentro de Deus que é mais perfeita que o próprio Deus. O que é um absurdo. Porque aí ele não seria o ato primeiro, a perfeição última, que nós falamos tantas vezes. Em bom português, não dá para Deus ser corpo. Tá bom? Se ele for corpo, gera um monte de contradição com aquilo que nós vimos antes. Agora, olha que bonito. Isso aqui é mais metafísico e é chato ainda. Mas olha que bonito. Nós começamos falando, as coisas se movem. Lembram? E aí encontramos, ele é um motor imóvel. Agora eu estou dizendo, se ele é um motor imóvel, ele não pode ser um corpo. Você está percebendo que a natureza está testemunhando para você coisas sobre Deus? E agora você não está apenas sabendo que ele existe, também está sabendo que ele não é um corpo. E quando sabe que ele não é um corpo, já está dizendo que ele não pode ser um ET. E que ele não pode ser alguma coisa dentro da natureza. Ele tem que ser uma outra coisa. E quem está dando esse testemunho para mim? Cada movimento que eu faço. Isso que é interessante perceber. Tá. E como que a consequência disso na minha leitura da Sagrada Escritura? Vamos lá. O texto de Jó falou que Deus tem profundidade, altura, comprimento, largura, não é isso? É verdade. Como que eu interpreto cada uma dessas características? Olha, se ele fosse corpo, eu sei que é profundidade como corpo. Mas como eu já sei que Deus não é um corpo, então ali a Sagrada Escritura está usando uma metáfora. E essa metáfora significa alguma coisa. Então, um sentido para profundidade, por exemplo, é o conhecimento oculto. Quando eu falo que Deus é profundo, eu posso dizer que a essência dele é incompreensível às nossas mentes. E aí quando eu falo Deus, a profundidade de Deus diz respeito à essência dele, à perfeição dele, a nossa incapacidade de dominar o seu pensamento. Isso é bonito, porque quando você encontrar um salmo, uma leitura, quando você encontrar a palavra falando da profundidade de Deus, você não vai pensar mais no objeto sendo profundo, você vai pensar no conhecimento oculto de Deus que você não tem ainda. E aí aí você lê o texto bíblico com outros olhos, entendeu? Quando você falar da altura, você vai saber da superioridade do poder de Deus em relação a todos os poderes. Lembra que eu falei numa aula? Tem a pedra que pode fazer uma coisa, a árvore que pode fazer outra. Lembra que a gente ia subindo? Quando eu falar da altura de Deus, você lembra do que ele pode fazer, que é o mundo inteiro. Quando você falar do comprimento de Deus, lembra da duração da sua existência. Ele é imutável, então ele dura para sempre. Quando falar da largura de Deus, uma das imagens é a disposição do seu amor. E eu já falei para vocês o que é amor divino, lembra? Lembra quando eu falei da fruta doce? Alguém lembra da fruta doce? Não lembra, né? Vou falar da fruta doce de novo. Quando você lembrar da largura de Deus, você lembra que foi uma vontade divina que quis um bem, que era você poder comer uma fruta doce. E cada fruta doce que você provar,
é efeito da bondade divina que quis que você tivesse um pequeno carinho de comer um negócio gostoso. E quando você lê o texto que fala da largura de Deus, aí a sua mente já vai direto. A largura de Deus se refere à disposição do seu amor. Mas o amor de Deus não é uma coisa aleatória, etérea. O amor de Deus é uma coisa concreta. O amor de Deus é tudo de bom e prazeroso que existe neste mundo que a natureza te proporcionou. Todas as coisas prazerosas, simpáticas, bonitas e agradáveis que você encontrar, que te foram dadas por natureza, isso é efeito direto do amor divino, feito para você ainda de maneira natural. Então quando você vem a largura de Deus, aí você lembra de todas as melhores paisagens, os melhores frutos gostosos, as melhores encontros que você teve com a natureza, você vai dizer, tudo isso daí é a largura de Deus. Largura é a disposição do seu amor, a altura é o poder, a altura do poder, a grandeza do poder, diga. E as coisas supostamente humanas, por exemplo, uma sinfonia. Então, aí a sinfonia, ela é causa divina como causa primeira, né? Porque assim, tem Deus que faz o homem para o homem reproduzir a beleza. Porque a sinfonia, a obra do humano, existe uma característica na obra humana. A obra humana é sempre uma cópia da obra divina. Você pega algo da obra divina e você faz uma pequena cópia. Só que você faz uma cópia juntando coisas separadas, que a criatividade humana é capaz de fazer. Então, a obra humana, ela é uma coisa interessante, porque você tem a obra divina, que é a beleza própria das coisas criadas, mas você tem ainda uma beleza especial que Deus colocou no homem, que é fazer com que de um ser humano algo possa ser criado, que ele possa participar da criação. E você poder ver uma coisa como, pela criação humana, o nascimento de uma nova criatura, como participação da criatura divina, como participação da criação divina. E é nesse sentido a semelhança? Um dos sentidos seria esse, mas a semelhança mais exatamente se refere àquilo que dá ao homem a capacidade de criar, que é a inteligência e a vontade. Entendeu? A capacidade de criação é impressionante, porque assim, você pega uma sinfonia, uma coisa bonita dessas, é o homem pegando a beleza da criação e gerando uma nova beleza na criação. É uma nova beleza que nasce, mas que passa pela beleza que é do homem. Você entende? É impressionante esse tipo de coisa. E aí você vê a criação de Deus que é capaz de criar. Isso é bonito também. A providência divina que é capaz de criar. Bem, outra maneira de interpretar, porque esses símbolos, como eu falei, são símbolos, eles não são dogmas, então você pode ter outros símbolos. O Dionísio, por exemplo, entendia que a profundidade era sinônimo da essência incompreensível de Deus, a essência divina. Então, quando eu falar da profundidade, fala da essência divina. Daqui a pouquinho, se Deus quiser, a gente fala da essência divina. E é muito interessante entender o que significa essência divina. Depois, o comprimento, a extensão do seu poder, né? E por fim, a largura, a amplitude da sua presença. Se Deus quiser, vai ter uma aula só sobre a presença de Deus. E a presença é um espetáculo, falar da presença divina. Os modos de presença de Deus são espetaculares, realmente fora do normal. Mas é que Deus está presente nas coisas por potência, por ciência e por essência. Tem uma questão só sobre isso, que é o modo como Deus está presente nas coisas. Mas não vamos complicar as coisas agora. Sigamos o caminho cantando. Agora, por exemplo, o homem é imagem e semelhança de Deus. É mesmo? É. Especificamente em que parte? Sim, é imagem e semelhança de Deus, mas não é no corpo, né? Não é porque Deus foi lá e fez, eu vou desenhar assim, mais ou menos dividir minha cara. Não, não é por isso. É por causa da inteligência e da razão, da vontade, né? Porque existe algo em nós que é espiritual, que é a inteligência. Essa capacidade que nós temos de ultrapassar o visível, isso é espiritual. E isso me torna imagem e semelhança de Deus. Pela inteligência, pelo intelecto. É isso que ele está querendo dizer. A transcendência? A transcendência, sim. A transcendência como efeito da inteligência. Como efeito da inteligência, sim.
Sim, nesse sentido, sim. Depois, nós temos os atos corpóreos de Deus. Deus realiza os atos corpóreos. Só que cada ato corpóreo tem um significado espiritual. Então, olha que coisa impressionante. Quando você encontrar um salmo ou um texto do Antigo Testamento dizendo que Deus volta o seu olhar para alguém, de que estamos falando? De uma coisa concreta que acontece, do efeito da visão. O ato do olho é ver, e a visão divina se refere à inteligência divina. Agora, como é que o olho de Deus se volta para alguém? Voltar o seu olhar para alguém. Tem um salmo que fala: voltai a vossa face para nós, Senhor, e seremos salvos. Assim, olhar para mim. É porque o olhar é ver com a inteligência. Entende? É colocar a inteligência sobre aquilo. Não é uma visão física, é uma visão intelectual. Dar atenção. Exatamente. Voltar o olhar para nós Deus, toma atenção no que eu estou fazendo. Então, olha que coisa interessante. Você está pedindo para Deus prestar atenção em você. Mas a atenção que Deus presta para nós refere-se à própria providência divina. É fazendo que a providência nos conduza para a salvação. Voltai o vosso olhar para nós e seremos salvos. Depois, Deus está sentado. Estar sentado é sinônimo da imutabilidade divina. É sinônimo também da autoridade divina. Estar sentado como sinônimo da contemplação imutável que Deus tem de si mesmo. Então, esses são símbolos corpóreos, mas eles se referem a coisas próprias de Deus. E essas coisas próprias de Deus você vai transportando quando você está lendo o texto bíblico. Deus estava sentado no trono ao redor dos seus anjos. Estou falando da imutabilidade de Deus. Estou falando da autoridade divina diante de todas as coisas. Do poder de Deus, da transcendência divina. Deus está de pé, sinônimo de força. Deus entrou em combate. É porque ele vai descer do céu para poder brigar com alguém? Não é por isso. É sinônimo de que nós podemos entender como a providência divina agirá poderosamente em favor de um grupo específico de pessoas. É isso que quer dizer Deus está de pé. Deus está virado. Então, olha, dica boa de quando for ler a Bíblia e falar das paixões de Deus. As paixões de Deus, teopatia. Gerou uma confusão danada, porque nos anos 70 tinham uns teólogos que falavam da paixão de Deus, a teopatia. E falavam da paixão de Deus quase que de maneira material. Ou seja, falavam da paixão de Deus como se ele fosse um Deus pagão, como se fosse um Deus grego. Como que nós entendemos as paixões em Deus? Que é ira, alegria, eu me alegro em vocês, de que se trata isso? Nós não tratamos as paixões de Deus naquilo que se refere à causa das paixões. A causa da paixão é o movimento do corpo. Como Deus não é corpo, então ele não tem as paixões nesse sentido corporal, na causa. Mas nós nos referimos à paixão no sentido dos seus efeitos. Olha só que coisa interessante. Quando alguém está irado, o que a pessoa vai fazer? Castigar alguém. Então você representa uma ação, uma correção divina com a ira divina. A ira se refere a uma correção que Deus vai fazer a algum grupo. Deus estava irado. Não é porque ele estava com as paixões à flor da pele. É porque ele precisava corrigir de maneira dura aquelas pessoas. A queda de Jerusalém, Deus estava irado. Não é porque Deus estava com um negocinho dentro dele. É porque ele tinha que corrigir duramente aquele povo. O dilúvio. Não é porque ele estava com raiva, né? Agora, e que história é essa de que a alegria do Senhor é a nossa força? E agora? Que história é essa que a alegria do Senhor é a nossa força? A alegria é uma paixão também. Dos seres humanos é uma paixão. Só que qual é o efeito da alegria? O efeito da alegria, quando eu estou muito alegre com alguma coisa, quando eu estou... Prazer e alegria são quase a mesma coisa. A diferença é que é o seguinte: o prazer é
O prazer é quando você repousa os seus sentidos em alguma coisa que você gosta. Então chega aquele jantar maravilhoso e você repousa a sua língua naquela comida gostosa. Você fica, ai que maravilha, que maravilha. Você repousou os seus sentidos sobre um objeto prazeroso. Isso é o prazer. A alegria é quando você repousa os seus sentidos em um objeto prazeroso, mas que você só consegue perceber pela inteligência. Então não é que nem o chocolate que eu boto na língua e falo, que maravilha. É tipo a música, que você precisa prestar atenção. Vem pelos sentidos, tá vendo? Vem pelo ouvido, vem pelos sentidos, mas se eu não presto atenção, opa, isso é Chopin, calma aí, não é qualquer coisa não. Entende? E aí, o que acontece? É alegria quando você tem o sensorial e o intelectual. Mas qual é o efeito da alegria? O efeito da alegria é que você repousa naquilo. Quando você está alegre em algum objeto, quando você está ouvindo uma coisa que te dá alegria, você para naquilo ali e o tempo passa. E você nem vê. Quando você vê, meu Deus, mas já acabou? Como? Isso é possível? E que absurdo! Então, você repousa naquilo. Você pode ficar lá tocando o piano, passou 1h30 e você nem percebeu. E o que aconteceu aqui? Porque você repousou naquilo. Então, o efeito da alegria é que você gruda no objeto que te traz alegria e você não solta mais. E a presença fica sempre ali. Deu para entender o efeito da alegria? Agora, a alegria do Senhor é a nossa força. Então, quando você fala da alegria do Senhor, quando Ele se alegra conosco, é o sinônimo de que Ele vai ter uma presença especial em você e não vai me desgrudar nunca mais. E é isso que traz força. É isso que traz virtude. Que é quando Deus gruda. Então, quando Ele se alegra, a alegria do Senhor é que Deus gruda naquela pessoa e aí ele fica forte para sempre. Entendeu? Por isso que a alegria do Senhor, você pega as paixões, não trata as paixões como a causa, mas como o efeito da paixão. O efeito da alegria é grudar em algo, é grudar naquilo ali e não soltar nunca mais. Agora, se Deus gruda em você e não solta nunca mais, aí você tem uma força espiritual monumental. A alegria do Senhor é a nossa força e amparo. Muito bem. Eu falei que a alegria, as paixões, quando nós encontramos em Deus, elas não são como no ser humano. No ser humano, as paixões são medidas pela causa delas, que é o movimento corporal, o movimento sensitivo. Mas em Deus, as paixões são vistas do ponto de vista externo, do efeito delas. Cada paixão tem seu efeito. A ira, por exemplo, o efeito da ira é expulsar o agressor repentinamente e até com certo grau de violência. Então, quando nós falamos que Deus está virado, eu não estou dizendo que aconteceu algo dentro dele, estou dizendo que ele está afastando o mal rapidamente. E isso é a ira de Deus. Mas a alegria de Deus é o contrário, porque a alegria, o efeito da alegria é repousar em alguma coisa, é ficar grudado naquilo. Então, quando eu falo da alegria do Senhor, Deus, a alegria de Deus não é que um princípio dentro dele, é que ele repousa sobre aquela pessoa. É como o Espírito que pousa sobre alguém e fica ali. E onde o Espírito pousa, adivinha? Onde o Espírito está ali, é exatamente ali onde abundam as virtudes, que são as forças do homem. Entendeu? A alegria do Senhor é a nossa força, porque é ali onde o Espírito pousou e fez morada e permaneceu ali. Isso é a alegria do Senhor. Eu achava sempre o contrário, eu não tinha entendido. Deveria ser o contrário, a força de Deus é minha alegria. Pois é, a força de Deus tem que ser minha alegria, claro, mas é porque a alegria de Deus, o amor de Deus é diferente. O amor humano é aquele que vai em torno de alguma coisa boa. O amor divino é o que causa o bem. O amor humano e o amor divino é diferente. Então, por exemplo, o amor, a paixão-amor, por exemplo. O amor também é paixão. A paixão-amor é aquela que corre atrás de uma coisa boa. O amor divino, ele não corre atrás da coisa boa, ele gera a coisa boa. Não poderia ser o sentido também de instinto, quer dizer, a alegria do Senhor pode ser o nosso instinto, quer dizer, nós queremos alegrar o Senhor. Sim, também tem esse sentido moral. Esse é um dos sentidos morais. O sentido moral seria, eu quero fazer a alegria do Senhor, então vou buscar a força
na intenção de alegrar o Senhor. Mas a outra é quando você fala da alegria do Senhor no sentido de, mas e Deus tem alegria? Tem. O efeito da alegria é repousar sobre mim. O Espírito pousa sobre mim, de fato, e isso traz força, que são as virtudes infusas. Isso tem os dois sentidos. Uma, quando eu falo, eu quero alegrar ao Senhor e por isso vou atrás dele. E quero fazê-lo feliz, quero fazê-lo alegre. Né? E fazer alegre significa querer fazer a sua vontade. Nesse sentido, a alegria do Senhor é a complacência na própria vontade. Sim, tem esse caminho de ascensão. Mas o de descensão mas quando a alegria do Senhor acontece, é quando o Espírito pousa sobre alguém. E permanece. E ali faz morada. Não só ele gera coisa boa, como ele é a própria coisa boa. Ele é a própria coisa boa. Exatamente. Tá bom? Aproximar-se de Deus. Aproximar-se de Deus, então, não é físico, obviamente. Aproximar-se de Deus é pelos sentimentos da alma. Estar mais próximo ou mais distante de Deus, de respeito aos sentimentos que a alma tem em relação a Deus. É isso que é estar próximo, estar separado. O afastamento, nesse caso, como Deus é um ser espiritual, eu não estou mais próximo, mais afastado fisicamente. Eu estou mais próximo ou mais afastado espiritualmente. Que é o quanto que seus sentimentos e vontades estão voltados para Deus. Se aproximam da imagem do sentimento divino. Então, o que eu quero chamar a atenção é que essas palavras bíblicas são chaves, essas coisas são ganchos para se fazer a leitura bíblica. E apareceu um salmo diferente, profundidade, Deus está sentado, Deus está em pé, Deus está com raiva, Deus tem paixão, Deus tem isso. Quando você entende como que aquela coisa, o efeito daquela coisa no homem, aí que está o gancho para a proporcionalidade do que aquilo significa em Deus. E aí você sabe representar as paixões divinas nos acontecimentos da vida humana. E é daí que nascem aqueles sentidos da Escritura que nós não conseguimos ver de maneira imediata. Lembra que eu falei que tinha um montão de sentido na Sagrada Escritura, espiritual, antropológico, anagógico, em vários textos bíblicos? Pois então, dessas palavras que são metafóricas, daí nascem os sentidos. E aí você vê naquele mesmo texto que você sabia um montão de coisas que não tinha visto antes. De uma forma simplista, também, uma pessoa que está escrevendo, ou assim, não pode escrever algo que não existe naquela palavra. Então, naturalmente, ele faz analogia com a vida humana, né? Exatamente. O próprio que escreve assim faz. E é importante que consigamos aprender estas coisas e fazer analogia. Que na hora que você faz analogia, o texto ganha outra luz. E é exatamente essa segunda luz que tem efeito espiritual muito grande, que nós já falamos em aulas pretéritas. Vamos voltar